Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Analisar um circuito de polarização com transistor sempre traz uma preocupação para o técnico eletrônico. E quando tem resistência de emissor, parece complicar mais ainda. Se você usar as regras de análise de circuito, você consegue analisar tudo. Mas se você acha que ainda está complicado, vou mostrar um truque fantástico. A resistência de emissor refletida. Um verdadeiro pulo do gato. Vamos lá? Analisar o circuito de polarização consiste em determinar as correntes e tensões nos componentes sem o sinal AC, especialmente a corrente de coletor e o VCE do transistor. Então eu vou mostrar como fazer essa análise de forma bem prática. Analisando o circuito da figura, vou analisar pelo método tradicional e depois pelo método fantástico. Então vamos à nossa tarefa de hoje. Analise o circuito de polarização do circuito da figura, determinando a corrente de coletor e a tensão VCE do transistor Q1. Esse é um circuito amplificador classe A com resistência de emissor. Se não fosse a resistência de emissor, esse seria um circuito relativamente fácil de analisar. Era só determinar a corrente de base e depois usar o beta do transistor, que é dado no exercício, para determinar a corrente de coletor. Nada mais simples. Uma coisa é certa, você terá que usar as características do transistor para resolver esse circuito. E só para relembrar, você tem que saber 3 detalhes do transistor. Primeiro, a corrente de coletor é igual à corrente de base vezes o beta. A tensão de base é igual a 0,7 V, se o transistor for de silício, é claro. E a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente de base. Mas, se o ganho beta for muito alto, igual ou maior do que 100, então a corrente de emissor pode ser considerada igual à corrente de coletor. É o caso desse exercício. A resistência de emissor complica tudo, porque agora, para determinar a corrente de base, eu tenho que saber a corrente de emissor, que é uma das perguntas. É como tentar responder uma pergunta com outra. Como resolver então? Uma forma é usando a forma clássica de analisar circuito, usando malhas. O detalhe que complica um pouco é que aqui tem 2 malhas. A malha de entrada, essa que está realçada na figura, vou chamar de malha 1, e a malha de saída, essa outra, vou chamar de malha 2. Note que as 2 malhas passam pela resistência de emissor. E mais, na malha de saída eu também não sei a tensão VCE. Por isso esse circuito assusta tanto. Temos 3 incógnitas, a corrente de base, a corrente de coletor e a tensão VCE. Mas temos só 2 malhas. Como solucionar? Encontrando uma terceira equação, que no circuito com transistor sempre pode ser usada. Eu sei a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base. A corrente de coletor é igual ao ganho beta vezes a corrente de base e ponto final. Agora é possível resolver? Vou levantar a equação da malha 1, em amarelo, seguindo o sentido da corrente de base, o sentido horário. Como eu sei o sentido das correntes, então eu posso colocar a polaridade das tensões nas resistências. Na resistência RB, o positivo é para cima, e na resistência RE, tanto a corrente de base, que passa por essa resistência, como a corrente de coletor, que também passa por essa resistência, estão passando no mesmo sentido, descendo. Então a tensão também terá o positivo para cima. Agora vou levantar a equação da malha 1, pensando somente nas tensões. Vou seguir de cima para baixo, mais a tensão de 9 V, menos a tensão na resistência de base. A corrente está passando do mais para o menos a tensão de 0,7 V da junção base-emissor, é menos pelo mesmo motivo, e menos a tensão na resistência de emissor, tudo isso igual a 0. Agora vou usar a lei de Ohm para fazer aparecerem as correntes de base e coletor na equação. A tensão na resistência de base é igual à corrente de base vezes a resistência de base de 790 kΩ. A tensão na resistência de emissor é igual à corrente de emissor multiplicada pela resistência de emissor de 200 Ω. Aqui vou considerar a corrente de emissor igual à corrente de coletor. Então fica: a tensão na resistência de emissor é igual à corrente de coletor multiplicada por 200 Ω. Note que temos nessa malha 2 das incógnitas, a corrente de base e a corrente de coletor. Mas como eu sei que a corrente de coletor é igual ao ganho beta vezes a corrente de base, é só substituir na equação
e pronto! A mágica acontece. Temos somente uma incógnita, a corrente de base. Esse foi um verdadeiro lance de mestre. Agora é só resolver. Primeiro vou somar as parcelas com a corrente de base, mas para somar, vou colocar todas as resistências na mesma unidade. Vou colocar tudo em kΩ, porque todo mundo sabe que as correntes nesse tipo de circuito são muito baixas, da ordem de mA. Já vou colocar o valor do beta também, 200, somando as parcelas com a corrente de base. Agora é só colocar a corrente de base para o outro lado, depois os parênteses voltam dividindo e chegamos na equação da figura. Essa equação é a chave desse circuito. Resolvendo, chegamos à corrente de base de 0,01 mA. Agora fica fácil resolver a equação da malha 2. A malha 2 fica fácil de resolver porque eu consigo calcular a corrente de coletor. Lembram? A corrente de coletor é igual ao beta vezes a corrente de base. Calculando aqui dá 2 mA. Viu? Já determinamos duas das incógnitas. Só falta a tensão VCE. Agora vou levantar a equação de saída para determinar VCE. Eu sei as polaridades aqui também. Eu sei o sentido das correntes. E agora, para simplificar, eu vou levantar a equação da malha seguindo no sentido da corrente que eu já conheço. A minha pergunta aqui não é mais a corrente, e sim a tensão VCE. A equação fica 9 volts da tensão da fonte, menos a corrente de coletor de 2 mA vezes a resistência de coletor de 1,8 kΩ, menos a tensão VCE, a nossa incógnita, menos a tensão da resistência de emissor, que é igual a 2 mA da corrente de coletor, vezes 0,2 kΩ da resistência de emissor. Mantive todas as resistências na mesma unidade, kΩ. Agora é só resolver, fazendo os produtos, isolando VCE e resolvendo. Viu que apareceu a lei das malhas prática. Está entrando 9 volts na malha, estou perdendo 3,6 volts na resistência de coletor e 0,4 volts na resistência de emissor. Sobrou quanto para a tensão de coletor VCE? Isso mesmo, VCE é igual a 5 volts. Então, se você souber a corrente de base, é muito fácil calcular VCE, porque sabendo a corrente de base, você sabe a corrente de coletor. Quem faz essa mágica é o transistor. Então, o problema dessa análise é determinar a corrente de base. Será que não tem um jeito mais fácil? Sim, tem. É o pulo do gato. Opa, 2 gatos no mesmo vídeo é exagero, professor Bairro. Mas para esse pulo vale a pena. Vamos voltar à equação final da análise da malha 1, que é meio enroladinha, eu admito, mas não toda ela. Só o finalzinho. Essa equação. Note que o término denominador é a soma de duas resistências, a resistência de base e a outra parcela que é igual a beta vezes a resistência de emissor. E esse é o pulo do gato. Tem gato agora, é claro. 3 é demais. Vou chamar essa resistência de resistência refletida, RE com uma barrinha em cima. A vantagem de fazer assim é que o circuito de entrada pode ser redesenhado para o circuito equivalente com resistência de emissor refletida. Então ele se transforma num passe de mágica, num circuito muito mais simples, sem a corrente de coletor incomodando tudo. Veja que nesse circuito é muito fácil calcular a corrente de base, é só bater os olhos e a equação já sai automaticamente. A corrente de base é igual à tensão da fonte, 9 volts, menos a tensão de base, VBE, de 0,7 V, dividido pela soma das resistências em série com a base, 830 kΩ. A corrente de base é igual a 0,01 mA. Gatinho esperto esse. E sabendo a corrente de base, o restante é fácil. Só para finalizar, um testezinho. Olhando o circuito da figura, qual a corrente de base? Monte a equação na sua cabeça primeiro. Isso é o mais importante. O restante é teclinha da calculadora. Se você pensou em 9 volts menos 0,7 volts dividido por 680 kΩ, mais a resistência refletida, 200 vezes 0,1 kΩ, está feito. Agora é só usar a calculadora e calcular. Deu 0,0129 mA. Depois tente calcular a corrente de coletor, 2,57 mA, e a tensão VCE de 4,11 volts. Você viu neste tutorial como calcular um circuito de polarização de transistor usando a resistência de emissor refletida na base. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!